Ah, essa só saiu agora. Isso é a Rússia. E para esta semana, no nosso naipe de espadas, sempre relacionado com um assunto internacional, decidimos trazer o maior exercício da NATO desde 1980. Foi anunciado no passado dia 18 de janeiro e depois de uma reunião de 2 dias entre os responsáveis pela defesa dos países aliados, realizada em Bruxelas, que a NATO irá realizar o seu maior exercício militar desde o Reforger, na altura da Guerra Fria, em 1988, e que ainda hoje é o maior destacamento de tropas na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que contou com uma presença de cerca de 125 mil militares. O Comandante Supremo das Forças Aliadas, Sasseur, em inglês, informou que estas manobras militares em grande escala terão início na próxima semana, ou seja, na semana de estreia deste podcast, durarão até maio e terão a participação de cerca de 90 mil militares dos 31 Estados-membros da organização e da Suécia, que se encontram em processo de adesão. As manobras, denominadas por Steadfast Defender 2024, ou em português Defesa Firme 2024, terão por base um cenário simulado de conflito emergente contra, e cito, um adversário de dimensão comparável. Fim de citação. Sem nunca se referir à Rússia, mas aqui entre nós ninguém nos ouve, fica a dica. E a capacidade de deslocação rápida e desimpedida das tropas localizadas na América do Norte para reforçarem a zona euroatlântica. O Sasseur, o general norte-americano Christopher Cavoli, disse, e cito, será uma demonstração clara da nossa unidade, da nossa força e da nossa determinação para nos protegermos mutuamente, para proteger os nossos valores e a ordem internacional assente em normas. Está prevista a participação de 50 navios de guerra, 80 aviões e 1.100 veículos de combate de todos os tipos. Sim, isto é tudo à grande. Tudo à grande e repara só na rapidez que se marca um exercício para começar já em fevereiro. Um exercício que, conforme tu disseste, a uma escala nunca antes Sim, há muitas décadas. feita. Mas um exercício Eu que não há posso, muito. posso fazer aqui uma citação, Rocinho? Permites-me aqui uma Podes. citação? Eu depois tenho aqui uma trivia depois no final Ok. também. Não, é só uma citação. Diz. O que é que eles sabem que nós não sabemos? Quem é essa citação? Não É de molhados aqui do podcast. Sim, Não, é verdade. isto foi assim do nada e numa altura crítica, sobretudo porque o degelo ou o fim do inverno na Ucrânia está a 30 dias, pelo que eu li, ou algo do género. Não é? Sim. Agora, tal como tu disseste, muito brevemente existirá uma melhor forma de progredir na Ucrânia. Isso. Vai haver um gelo e tu aproveitas, tens um exercício marcado quase em cima de joelho, porque isto não estava previsto, isto não havia previsão disto acontecer. Tens cerca de 15 dias, 20 dias para te organizares para o maior exercício desde da Guerra Fria, Sim. 1980, disseste tu. Sim, 88, sim. E tu, repara, como é que tu colocas milhares de soldados, mobilizas uma larga dezena de navios, mobilizas 1 milhar de unidades terrestres, no caso de carros de combate, e sem lançar um alerta de não, vocês estão aqui a tentar provocar-nos. Um exercício. Sim. Engraçado que houve uma invasão num país há cerca de 10 anos que começou num exercício. Foi, exatamente. E Conjunto. começou, Conjunto não, com isto é outro um país. exercício. Nós nunca iríamos invadir a Ucrânia. Isto é um exercício. Sim. E pronto, e tu estás precisamente numa altura em que estás a fazer um dos maiores exercícios há 40 anos. Certo. Espero que seja só um exercício, não desejo que comece algo maior. Acho muito bem que se faça o exercício e que se demonstre
que existe pelo menos uma união e uma capacidade de Sim, defender sim. os países da aliança. Agora, tu começas a surgir muitas informações e muitos, Sim. Há aqui uma. muitos pedidos. É. Por exemplo, o senhor da NATO, O Stoltenberg? eh, não, não. Hum, eu sei que é Bauer, mas eu não tenho certeza. Sim, Eu acho sei, que é sei, Rob sei. Bauer. Sei, Rob sei, Bauer. sei qual é que estás a falar, sim. E o senhor que dos Países Baixos, Sim. ex-Holanda, a dizer para as pessoas, alertar as pessoas que têm de ter baterias, têm de ter água, têm de ter alimentos para as primeiras 36 horas. Ou seja, já estás quase numa altura em que preparem-se que vem aí É verdade. alguma coisa. Também vi isso. E vi outra coisa que queria comentar contigo. Diz. Isto está a ser dito à cara podre, ou seja, está a ser dito Em público. diretamente, não está Sim, camuflado, não está, sim. escondido, não é uma interpretação, Sim. não, Ou uma está a ação de ser dito. sensibilização para criarmos um kit de Não, sobrevivência em casa, como criar um kit de assim, da sobrevivência em Proteção casa, Civil, como a e isso Proteção Civil financiado pela tem. UE. Não. Tu está a Não, dizer não é nada que em disso, caso de é guerra. preparem-se, Isso. preparem-se. Há aqui Ou uma seja, coisa que eu queria diz. trazer para comentar contigo e tem tudo a ver com isto. E eu sei que tu viste. Aquele relatório alemão que traduz vários cenários, sendo que um deles traduzir-se-ia na possibilidade de haver um confronto entre a NATO e a Rússia em 2025. Um daqueles estudos alemães. Chegaste a ter conhecimento dele, certo? Sim, Chegamos, sim. pronto. Há aqui uma coisa que eu não tinha sequer conhecimento e depois fui pesquisar, que é esse estudo, e porquê? Porque esse relatório, esse report interno da Alemanha, que eles vieram dizer que não, mas que depois sim, mas que era só para consumo interno e nada de alarmante. Era top secret, mas já saiu. Intencionalmente ou não, que falava no ex-esclavo de Kaliningrado. E eu já tinha ouvido falar em Kaliningrado e fui ver o que é o esclavo. E realmente nós podemos ter aqui um problema muito grave na Europa, que eu só me deparei com ele nesta semana, que é, geograficamente, tu tens a Rússia, tens a Bielorrússia, né? Uhum. E a oeste da Bielorrússia tens o ex-esclavo de Kaliningrado. Ou seja, tu se fizeres ali uma linha, tu consegues separar a Polónia de 3 países que são a Estónia, a Letónia e a Lituânia. Ou seja, a Estónia e a Letónia que fazem fronteira com a Rússia e a Lituânia que faz fronteira com a Bielorrússia podem ficar completamente isolados do resto da Europa e da NATO se houver uma movimentação militar russa ou bielorrussa naquela zona. Correto. Ou seja, isto aqui é um dado que trazem a Não, mas público espera aí. na mesma semana em que lançam um exercício da NATO e eu fico preocupado. Não é que eu Mas, moro lá, mas eu não sou daqueles que enquanto não for comigo está tudo bem. Eu não penso assim. a questão aí seria, mas eu continuo a ser preocupado, mas com a integração da Suécia, Noruega e Finlândia, Sim, na NATO, aquele Golfo Báltico, certo? ou seja, o Oceano Báltico, acho eu, ou o Mar Báltico, não tenho certeza, Sim, sim, que é essa entrada que existe para o Kaliningrado, que dá acesso à Estónia, Letónia, Lituânia, sim, fica completamente cerrado. Ou seja, um dos maiores medos quando a entrada da Finlândia e da Suécia é o sim. facto de se perder todo este mar para Uma aliança. para uma aliança NATO. O problema está, tu observaste isto, sim senhor, a Bielorrússia entra, mas tu tens a Lituânia, Polónia, não é? Lituânia, Polónia, Lituânia, Suécia, Letónia e Estónia, ali sim, naquela zona, sim. pronto, mas tens Finlândia, Suécia, E Estónia, Polónia, Letónia, Lituânia e Polónia para um espaço reduzido que é o Kaliningrado, certo. ok? Ou seja,
tu, muito facilmente, se calhar, tudo bem que estamos aqui a supor hipóteses. Existe esse risco, existe. A Bielorrússia está encostada a quem? Não está encostado sequer a Kaliningrado. Não, Está encostado à não. Lituânia e à Polónia, Apesar acho eu. da fronteira ser Sim, relativamente perto, sim, sim. sim, mas a Bielorrússia tem de entrar para a Polónia ou para a Lituânia. Faz ali um corredor sanitário Pronto. e estanca, não é? Esquece. Não é que eu tenha muito medo do exército bielorrusso, Eu- mas se eu a tenho medo de Bielorrússia todos. lá está, se a Bielorrússia se virar ali para aquele eixo noroeste, Olha, pode trazer problemas. olha, sim, mas olhas para o mapa. Eu percebo. Não, porque isto vem nesse report Sim, precisamente sim, desta eu semana, percebo. meu. Mas tu olha para esse reporte. Não sei se é atual ou não, mas também se olhares para esse reporte, em caso de conflito, tu vais ter ali 6 países em cima do Sim. Kaliningrado, da Bielorrússia e a ajudar a Ucrânia ao mesmo tempo. Porque a partir daí que começar a tenda, Não, a Ucrânia vai receber tudo. não, a minha questão é precisamente Não essa. vai É deixar, não vai deixar de receber só cuecas de Portugal e começa se calhar a receber munições. sim. A minha questão é Prontos. precisamente essa, é que temos aqui um ponto em que pode ser aqui que instala o início de um conflito de larga escala na Europa, Não, o mas tu já terceiro. tens, tu passaste a semana toda, passaste não, porque aqui não passa nada, mas a semana toda a Polónia teve os GPS bloqueados, os sinais GPS bloqueados em mais de metade do território polaco por causa dos gems que a Rússia está a utilizar, os bloqueadores de sinais. Sim. Ok. Tipo, quando tu já estás a entrar numa parte em que não estás a fazer um ataque, mas estás Condicionar a outro Estado. condicionar a tua segurança. Sim, A segurança, pelo menos, da civilização, da população. sim. Prontos. Pá, eu espero que seja um exercício, espero que não seja só vamos com esse exercício conseguir colocar e alojar tudo o que precisávamos de alojar sem comprometer ninguém, porque é um exercício, Sim, estás a entender a lógica? sim. Espero que seja isso. Ainda bem que há o exercício. Claro. Se fosse possível, Antes eles estarem cá imobilizados do que não estarem, não é? se for possível, o material usado no exercício, Ficar deixem lá, aqui. Não, não, a deixem sul. aqui. Não, deixem aqui para Portugal, tipo, que nós estamos a precisar de Sim, sim, temos algumas muito coisas. espaço para alocar essas coisas. Sem problema. O mar, somos um dos que temos mais áreas marítimas, por isso nós temos ali espaço para os aviões, para os barquinhos, fragatas e tal, porta-aviões. Há espaço a ir para o mar fora, Sim. deixem por aqui, porque o que Pode ser tu vês necessário. o que tu vês é que preparem-se, 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 e o meu conselho é preparem-se. Pois. É Nossa, esse o meu conselho. ainda só vamos no início do ano. Agora, uma triviazinha só, assim, 2 minutinhos, não. Claro, então. Tirando na a Segunda Grande Guerra, Sim. quando ou em outra altura foi abatido um submarino não, porta-aviões, dos Estados Unidos. Nunca, Pois foi em nunca. Pearl Harbor, não é? Sim, Exato. pronto. Após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, terminou-se a Guerra Mundial, nunca mais foi afundado nenhum porta-aviões dos Estados Unidos. Contudo, já se afundou um porta-aviões americano em um exercício na década de 80. Não sei se era mesmo o exercício que tiveste a falar há bocadinho, Sim. porque não há confirmação, isto diz, toda a gente confirma, mas não se sabe datas e tal. Foi uma avaria. Não. Quem abateu este porta-aviões Sim. foi a Marinha da Guerra Portuguesa. Com... Friendly fire. Não, era um exercício. Era Ah, um exercício. ok, ok. A Fiquei missão era preocupado. mesmo essa. A Fiquei missão era mesmo preocupado. essa. A missão era mesmo Tens essa. todo. Sim. Era um exercício na década de 80 e o comandante do Barracuda, que era assim que se chamava o submarino português, conseguiu, durante diversos minutos, estar debaixo do porta-aviões e, consequentemente, depois submergir, ou seja, vir à tona da água e informar, ou seja, Que violou a o defesa. o
quem organiza o comando Sim. em que tinha conseguido concretizar a missão e ia bater. Ok, ou seja, os Estados Unidos disseram algo do género: opá, venham ver se nos conseguem abater e nós com o nosso Exatamente. barracuda conseguimos. A missão teria um conjunto de situações que tinham-se de Olá, fazer e o Portugal conseguiu completar. dá-nos um Isto, clipe e uma pastilha elástica, uma chiclete que nós isto, dominamos o mundo. Nossa. peraí. O mais grave agora, isto acontece Então, porque à época, em 1980, os nossos submarinos estavam completamente obsoletos. eram tão E a Marinha, rudimentares. e a Marinha americana não tinha condições para detectar aquele submarino, porque já era muito antigo. Vantagens tecnológicas. Estamos na Sim. vanguarda, Rocinho. Isto está em Gostei, diversos sítios. gostei. Existem livros sobre isto, ou seja, é factual que muito possivelmente aconteceu, está registado no exercício, mas nunca assumido pela força Não americana, interessa. que os portugueses com o bidão virado ao contrário conseguiram ir lá e deitar aquilo abaixo. Gostei. Ainda pensei que fosse perguntar quem é que era o país que ia meter mais de 20% dos soldados cá. Sabes O qual é país? que é? Sim. Neste exercício. Neste Ou seja, dos exercício, 90 mil, 20 mil vem de um é país. assim, eu arriscaria sempre os Estados Unidos, mas se calhar é muito óbvio. É Mas muito óbvio. arriscaria. Eu arriscaria os Também Estados não é Unidos. Portugal, pá. Opa, eu não tenho uma coisa Mas tão se calhar patriota quanto- Inglaterra. Muito bem, Reino Unido. É sim, senhor. Se calhar Inglaterra. 20 mil. Epá, eu continuo a dizer, eh, preparem-se, porque se os avisos estão todos aí, as pessoas que se orientem. E vamos ao próximo, Rocinho, para sair da depressão. Vamos sim. Não é Vamos lá. depressão. Não, mas sim, mas é um momento tenso. Vamos então ao nosso snap de paus.